Fala pessoal, tudo jóia? Hoje vamos ter uma aula aqui da do início da intermediação no futebol, da área de intermediários no futebol, tá jóia? Vou começar aqui com a pergunta, né? Quem iniciou a carreira de intermediação no futebol mundial? Aqui, quando a gente joga na inteligência artificial do Google, ele dá pra gente que não há um único indivíduo que iniciou a intermediação no futebol mundial, pois a profissão evoluiu ao longo do tempo. Mas Marcel Figer é frequentemente citado como um dos pioneiros e mais influentes agentes da história, tendo ajudado a profissionalizar o papel dos agentes de jogadores. Ele gerenciou a carreira de diversos craques e construiu uma das maiores agências no ramo, o Grupo Figer. Na verdade, o Marcel, ele é filho do Juan Figuer, né? O Juan Figuer que teve a empresa em meados do século 60. A gente pode até começar a ver aqui essa matéria do O Curioso do Futebol, informações do UOL de 2021, último dia do ano aqui. É, eles citam, né, no título da matéria, que foi quando o Juan Figuer veio a falecer, né? E aí eles já tratam ele aqui no título como o primeiro famoso empresário do futebol mundial. E aí se a gente vai começar a ler a matéria, é, eles vão falando, né, sobre a morte dele, morreu com 87 anos, e aí vão trazendo as questões, né? E aí tem um ponto aqui quando ele começa a intermediar, né? Como que foi a história dele, né? Ele começou lá em Montevideo, fazendo os trabalhos como vendedor de rua e as intermediações e exportações em 58. E aí teve um trabalho com direção, né, diretor de categorias de base e depois como diretor comercial. E aí lá para 1968 ele veio para São Paulo. E aí ele estava pretendendo montar um escritório de comércio internacional que só passou de ideia só durante a sua vida. Ele na época investiu na área esportiva e aí começou a organizar partidas, né? E começar a ganhar dinheiro com isso. E aí foi assim que ele começou a ser reconhecido, ser bem visto e começar a realizar as primeiras intermediações. Intermediou, intermediou grandes jogadores, né? Como Forlan, Hector Silva, Pedro Rocha. E aqui o pessoal vai falar ainda mais, né? De outros atletas que ele intermediou a transferência, sendo que a profissão de agente FIFA mesmo só foi regularizada em 2001. Mas ele já era um cara pioneiro na época, que começou, né, a intermediar a carreira de jogadores entre 1968 em diante, né, com organizando jogos, organizando partidas e assim sucessivamente indo para jogadores, né, atletas. Aqui nessa outra matéria é uma matéria que o próprio grupo Figure escreveu, né? Eles trazem já no título e no subtítulo ali, né? A breve história deles e aí já conta, né? A história que começa nos anos 60
quando o lendário agente número um da FIFA, Juan Figuer, inicia suas atividades, né? Então eles já trazem que o número um desse ramo, né, de intermediários de futebol é o próprio pai deles, né, o Juan Figuer. E aí a matéria é do Lance de 2023. E aí aqui eles vêm trazendo também algumas situações, né, que iniciaram na década de 60 e 70 ali. E aí começa a organizar os jogos, né, os torneios, as excursões, né, e assim indo para as transferências de jogadores, né, indo para outros países, né, organizar, fazer gestão de carreira de jogadores. E aí a empresa deles vai passando, né, para os filhos, né, que foi nos anos 80 aqui com o Marcel, aí depois foi nos anos 90 com o André Figuer, e aí nos anos 2000 a 2010 com a Stephanie Figuer, né? Eu vou deixar os dois links das duas matérias na descrição do vídeo, tá? Vocês podem ler com mais calma. E aqui agora eu queria trazer do livro do Cruyff a comparação, né? É, do Cor Coster, que é o sogro dele, sogro do Cruyff, que eu lendo a autobiografia do Cruyff, eu lembrei que durante a leitura o Cruyff traz também que o Cor Coster foi um presente de Deus na vida dele, né? Que o sogro dele era um negociante de diamantes em Amsterdã e um empresário obstinado, né? E aí o sogro dele perguntou pra ele, né? Se ele já tava poupando dinheiro, como que ele tava lidando, né, com essa educação financeira, assim, né, no seu início de carreira, né? E aí o Cruyff falou, né, que ele não tinha isso. E aí o empresário dele, tipo, o empresário que ia se tornar, né? O Cole Coster se tornou o seu empresário, né? Nessa sacada ali, né? Falou, pô, como assim que você não tem intermediário, empresário ou não cuida das suas finanças, né? Ele ficou surpreso, né? O Cruyff fala, né? Na verdade, a única coisa que eu sabia fazer era jogar. Aí o sogro, né? O Cor, fica abismado e a partir dessa data, né? Ele começou a cuidar da parte financeira da vida do Cruyff, né? E aí dali pra frente, eu disse o Ajax, né? O Cruyff falando pro Ajax, né? Falem com ele, ele está aqui para me ajudar. Aí o pessoal do Ajax não gostou na época, né? Isso foi em torno de 1968. Então imagine, né? Ao mesmo tempo que estava rolando de 60, na década de 60 e 70 ali, o Juan Figuer aqui na América do Sul, em meados da mesma década ali, próximos, tava rolando essas questões de o Cruyff com o Cor Coster, né, o seu sogro, de intermediações com o início no Ajax, né? E o Cruyff junto com o sogro puxando esse bonde, né? Então isso aí fica de estudo aí também para vocês aprofundarem e lerem, se aprofundarem nesses quesitos, né? Que aí para nós fecharmos aqui o conteúdo,
o Cruyff traz, né? Que em 1968, 3 anos depois de assinar meu contrato com o time, trouxe Cor comigo para negociar. O fator de um jogador ter qualquer tipo de representação era totalmente inédito na época, e o conselho ficou estupefato, estupefato, insistindo que ele não tinha que estar lá. Então eu disse: mas tem 6 de vocês sentados aqui, por que não posso ter alguém comigo? Eles se mantiveram firmes e abandonamos o recinto. Mais tarde, permitiram que Cor negociasse em meu nome. O clube não estava feliz, mas no final das contas, Cor ajudou muito. Não apenas a mim, mas a todos os jogadores holandeses, estabelecendo um plano de aposentadoria numa época em que não havia absolutamente nenhum acordo financeiro para apoiar os jogadores quando suas carreiras terminavam. Nossa parceria logo se tornou um trabalho de período integral para Cor. Ninguém conseguia enganá-lo, e ele sempre me mantinha longe de problemas, saca? Então, trazendo aí as duas análises aí para vocês aí de como que estava acontecendo o início da intermediação na América do Sul com o grupo Figger, Juan Figger, e na Europa com Cruyff, Johan Cruyff e Cor Koster, o seu sogro. Fechou, galera? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo, hein?